Pode rodar. Me chamo Rony Negreiros, hoje eu sou major, vim de uma família humilde, religiosa. Já na minha juventude, era uma criança triste. Tinha algumas dificuldades, muito tímido, muito arrecatado, muito recluso a mim mesmo. Desde essa idade, desde jovem, desde criança, já alimentava um sonho pelas forças militares. O sonho de uma profissão, como qualquer jovem, como qualquer ser humano, como qualquer pessoa que almeja uma profissão. Eu tinha aquele desejo de servir uma força militar. E de fato consegui, fui aprovado nos concursos e me tornei um policial no estado de São Paulo. E fui direto para onde eu mais queria ir. Fui trabalhar numa tropa de choque, uma tropa de elite. E com a profissão, eu diria que com os problemas que a profissão me trouxe, que é a dificuldade, enfrentar o crime, eu me tornei uma pessoa que eu poderia dizer que eu era um perigo para a sociedade. E eu cheguei ao ponto de ser uma pessoa tão ansiosa que eu dormia com a arma embaixo da minha cabeça. As noites, elas eram tão tristes, porque, em primeiro lugar, que eu era solteiro. E além de ser solteiro, eu tinha dificuldade de me casar, de me relacionar com uma pessoa, firmar um compromisso. Porque a própria profissão me isolava um pouco, porque medo. Eu ia para casa à noite, eu achava que eu tinha que ser policial dentro da minha casa. Chegou uma situação tão grave, que tinha o expediente de trabalho ali, que teria que cumprir 12 horas de serviço, e quando eu saía do trabalho, eu não saía da farda, eu não saía da profissão. Era como se eu não saísse das ruas. Eu carregava aquilo dentro de mim para casa, na sociedade, onde eu vivia, no meio da família. Eu era um policial 24 horas ali, tenso demais. Eu cheguei ao ponto de falar assim, puxa, a vida não tem mais sentido. Você não consegue se autodiagnosticar. Peraí, eu não conseguia ver, eu tenho esse problema, essa doença tem nome. Óbvio, hoje eu sei. A gente buscou conhecimento e eu sei que a tristeza profunda, uma hora, e a falta de equilíbrio em outra, isso traz um dano tremendo e isso tem nome. Isso é depressão. E a depressão profunda, ela causa um dano tremendo para a pessoa e alguns chegam até a morte, né? Chegam a se matar. Eu era um policial depressivo. Eu conheci a Igreja Universal do Reino de Deus no momento que a mídia brasileira começou a criticar a igreja. E criticava e falava que o líder da igreja era um bispo Macedo, que esse bispo era ladrão. As críticas me despertou. Quer dizer, uma pessoa como eu era, até então, aos olhos da sociedade, eu era uma pessoa formada, nível superior, tinha conhecimento, não queria engolir as coisas de qualquer maneira, sem primeiro atentar se o que estava falando era verdade. E foi justamente o que eu fiz. E aí, tinha uma colega, que não era uma colega de trabalho, mas eu conhecia, e ela me disse que estava frequentando a igreja. E gostava da igreja. Falei, peraí, minha colega é uma pessoa dotada de inteligência, minha amiga. E a mídia fala que a igreja universal frauda as pessoas. A minha amiga está dizendo que lá ela tem conforto, ela tem paz. É um lugar de paz para ela. E aí ela me convidou para chegar na Igreja Universal. E de pronto eu aceitei o convite, eu não rejeitei. Peraí, você está me dizendo que lá você tem paz? Então eu quero conhecer, porque paz eu não tenho. A única coisa que eu não tenho é paz. Eu cheguei na Igreja Universal, convidado por essa minha colega, e nunca esqueci. Me deparei com um homem falando de Deus. Ele falava com ímpeto, com uma segurança. Ele tem alguma coisa dentro dele melhor do que eu. Aquela palavra que ele deu, falando que tinha um Deus que podia mudar a vida das pessoas. Eu já saí, no primeiro dia eu já saí diferente. A primeira coisa que eu fiz foi ler a Bíblia, porque nesse dia eu ganhei 2 presentes. 2 presentes que mudou a minha vida. O primeiro presente foi pisar os pés na Igreja Universal. Foi o primeiro presente. E o segundo, que foi o maior de todos, a amiga que me levou, ela me doou uma Bíblia. E ela disse assim, olha, isso aqui é o manual para a sua vida. Se você colocar a sua vida pautada nisso aqui, você vai ter grandes resultados. Tomei uma decisão. Trocar uma arma propriamente dita, porque era a minha ferramenta de trabalho, não deixar de usar, porque eu continuei profissional e eu tinha que usar, faz parte do uniforme, até para a própria segurança própria e dos outros, né? Mas eu comecei a trocar aquela arma, aquela pistola, por uma arma muito maior, que era a palavra de Deus. Descobri uma ferramenta
que de fato me trazia segurança e de fato me trouxe segurança. Só que também nas reuniões seguintes da Igreja Universal, eu tomei conhecimento, inclusive eu fui numa livraria que tinha, e aí eu percebi que lá tinha muitas literaturas do Bispo Macedo, que falava de Deus, falava da palavra. Eu falei assim, peraí, eu preciso conhecer também esse homem, que falaram tão mal dele, e a igreja que ele é o dirigente, que ele é o líder, está começando a mudar a minha vida, está me trazendo paz. Então eu preciso conhecer esse homem. Só que aí eu me enganei, porque eu li os livros do Bispo Macedo para conhecer o Bispo Macedo. E eu não o conheci. Eu conheci a pessoa de quem ele falava. Eu conheci o Senhor Jesus. Eu comecei a entender que a Bíblia não era um livro, era um poder que saía daquelas palavras. E eu falei, eu quero esse poder para mim. E ao buscar esse poder, a primeira coisa que aconteceu foi uma libertação na minha vida. Questão de semanas. Eu conseguia dormir. O meu equilíbrio emocional era diferenciado. Eu comecei a perceber que até diante das ocorrências, dos problemas que eu tinha que lidar, no tratamento com o público, aquele Rony não existia mais. Eu não imaginaria. Já tinha ouvido falar, já estava ali buscando, já tinha o desejo de ter o Espírito Santo. Mas eu não imaginaria que era um dia tão especial, um dia tão alegre, tão maravilhoso, tão transformador, assim, da água para o vinho. E numa reunião, um domingo de manhã, numa igreja belíssima, uma catedral recém-inaugurada na João Dias, e eu fui para aquela reunião, me recordo que eu acordei cedo, e ali eu fui orando para a igreja, tinha um veículo, fui para a igreja, meu Deus, tem que acontecer algo mais, eu quero mais, eu preciso conhecer Deus. O bispo chamou à frente do altar, durante a reunião, para buscar. Eu já cheguei no altar com uma certeza, é hoje. Hoje eu vou receber o poder de Deus. E de fato recebi. Mas não foi, comecei a buscar a Deus e eu vejo as pessoas, tem pessoas que até choram ali. Óbvio, eu também chorei, porque recebi uma alegria, recebi a força de Deus dentro de mim, mas assim, sobretudo, é algo que as pessoas falam assim, não tem como explicar. Tem como explicar sim. O Espírito Santo é explicável, porque ele é transformador, ele traz um resultado imediato. De imediato, quando eu recebi o Espírito Santo, eu recebi o poder de Deus dentro de mim teve uma certeza. Os medos, as dúvidas, os traumas cessaram naquele momento. Naquele altar, naquele lugar, houve uma transformação de imediato. Eu saí dali com uma força, com uma disposição, com uma coragem, com uma certeza de vida. Peraí, minha vida mudou. Eu saí dali para viver. E eu me recordo que eu cheguei no quartel com quase um fardo nos braços de jornal. Coisa que eu jamais faria. Um homem como eu, um policial, com nível superior, conhecedor das coisas, meu Deus, tomou uma atitude dessa. E no dia seguinte, eu cheguei no quartel com um fardo de jornal, distribuindo para os policiais. Eu dei mais de 100 jornais evangelísticos para os meus colegas. Alguns aceitaram de bom grado, pela amizade que tinha, outros não, mas aquilo de eu ter coragem de tomar aquela iniciativa, e eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. Tão transformador que a profissão a qual me trazia angústia se tornou a profissão mais fácil para mim. Em primeiro lugar, que tudo que eu ia fazer eu tinha domínio de si. Eu fazia com os pés no chão, desde uma abordagem, cheguei a prender pessoas diante de delitos, mas com aquilo que a lei permitia, usava a lei, usava os direitos humanos, que eu conhecia muito bem, uma pessoa formada em direito, inclusive tinha uma pós-graduação em direitos humanos. Então eu sabia como lidar com isso, eu não tinha domínio de si, mas agora eu tenho. Eu entendi que aquele indivíduo que trocava tiro com a polícia, que enfrentava a polícia, porque ele estava na contramão da força policial, que era fazendo mal para a sociedade, que dentro dele habitava o mal. Uma força maior do que ele, que fazia ele cometer aquela atrocidade, aquele crime. Então eu não conseguia mais ver eu poderia dizer, o homem criminoso. Eu não conseguia ver ele da forma que eu via antes, que era uma pessoa que eu, policial, tinha que matar. Eu, policial, tinha que eliminar ele. Não deixei de prender, não deixei de executar a minha profissão, mas eu entendi que as grades não mudaria a vida daquelas pessoas, e sim o poder que estava dentro de mim. O Espírito Santo, ele é tão transformador que eu me recordo de uma ocasião
que 2 jovens foram me roubar. Eu estava no meu veículo, eu estava armado. Eu percebi a ação deles e antes que eles viessem me roubar, eu consegui tomar uma atitude de me identificar como um policial, inclusive da voz de prisão. E então eu tomei a iniciativa e consegui prender. Pedi o apoio da viatura e uma cena que eu nunca esqueci. Quando cheguei na delegacia, na viatura com eles, eu estava no meu horário de folga, um deles era menor. E aí o delegado trouxe ali o jovem para mim fazer o reconhecimento e eu falei de Deus para ele. Falei, meu filho, chamei ele de filho. Um ladrão que acabaram de tentar me roubar. Eu chamei ele de filho, meu filho. Não faça mais isso com as pessoas. Vá para a Igreja Universal. Você vai conhecer um poder transformador que mudou a minha vida. E eu ainda alertei ele. Falei, olha, você já pensou se eu não tivesse o Espírito Santo? Você sabia que você não estava vivo essa hora? Porque eu não teria lhe prendido. Eu teria lhe matado. Quer dizer, teve um chamado na minha vida, né? E essa mudança de profissão para chamado foi quando eu comecei a evangelizar meus colegas, comecei a falar do Espírito Santo, comecei a falar de Deus, que aqueles problemas que eles tinham de família, desejo de suicídio, tristeza, desequilíbrio, que tudo aquilo, se eles conhecessem o Deus que eu conheci, aquilo mudaria. E eles, de fato, começaram a ver em mim uma mudança e eles confiavam. No entanto, que muitos me procuraram para desabafar seus problemas e eu comecei a falar de Deus para eles. E tem testemunho, tenho vários colegas que também receberam, depois com o passar do tempo, conheceram o mesmo Deus que eu conheci. Hoje eu sou major, capelão, prego a palavra de Deus, ministro vida para as pessoas, para essa gente que foram meus colegas a vida toda, não só mais numa força policial, não mais só limitado a um estado. Hoje, muito mais do que isso, a gente fala desse poder para todas as forças policiais do Brasil. Hoje, eu poderia dizer que o Espírito Santo, o que ele fez na minha vida? Ele me trouxe felicidade na minha própria alma, né? Quer dizer, alegria dentro de mim, mas também a felicidade do meu casamento. Uma esposa, um casamento de fato que testifica que Deus é poderoso. De fato, o meu casamento mostra o poder de Deus, porque quem me conheceu e hoje vê meu casamento, vê o próprio Deus no meu casamento, vê Deus nas minhas ações, vê Deus em tudo que eu faço. Hoje eu sou uma pessoa realizada, eu diria que uma pessoa completa. Muitas vezes, depois que eu tive encontro com Deus, eu me pergunto, o que é que faltaria para mim? Não falta nada. Não me falta nada, quer dizer, tudo, não me falta nada. Eu fico perguntando o que é que Deus poderia fazer mais. Não tem mais o que fazer, porque o Espírito Santo já me deu tudo. A realização de todos os meus sonhos eu encontrei no Espírito Santo. Magnífico testemunho seu, Major.